dia a todos, me chamo Vinícius Eduardo de Matos Cardoso, sou graduando do curso de Agronomia na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, e hoje iremos dissertar sobre proteínas de defesa, ou inibidores de proteinases, projeto proposto pelo docente professor Dr. Paulo Roberto de Moura Souza Filho, para o componente curricular de Bioquímica. Nesse primeiro momento, irei comentar sobre o que é uma proteína, que é uma substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos, tendo como principais componentes átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que darão origem a uma cadeia de aminoácidos, denominada polipeptídeo. Assim, a junção de duas ou mais cadeias originarão uma proteína. As proteínas participam de todos os processos biológicos, assumindo variadas funções nos organismos. Uma delas é a de inibidores de defesa em plantas. Os inibidores de proteinases vegetais são proteínas capazes de interagir especificamente e irreversivelmente com diferentes enzimas proteolíticas, capazes de causar lise por hidrólise em proteínas, promovendo a inibição competitiva das mesmas e podendo resultar na redução da digestibilidade proteica. Os inibidores de proteínas são estruturas estáveis e resistentes à variação de pH, ao calor e à proteólise por proteinases, sendo que essa estabilidade pode ser atribuída à presença de pontes de sulfeto e outras interações não covalentes. Essas proteínas estão presentes nos tecidos reprodutivos e vegetativos, sendo abundantes em sementes, órgãos de reserva e são facilmente encontradas em muitas espécies de plantas, principalmente leguminosas. Além disso, em um único tecido pode-se encontrar vários tipos de inibidores, sendo estes específicos para um amplo espectro de proteinases de origem microbiana. Estas proteínas inibem a ação de proteinases competindo com o substrato pelo sítio ativo da enzima. O sítio reativo consiste em uma reação da molécula de inibidor que interage especificamente com o sítio ativo de sua enzima cognata, ou seja, de mesma natureza, conferindo aos inibidores uma atividade altamente específica, de forma a possibilitar somente a inibição da proteólise de sua respectiva enzima-alvo. Para entender claramente a interação entre inibidores e suas enzimas-alvo, é de suma importância a determinação dos constantes de inibição. Os inibidores ligam-se com mais firmeza às suas enzimas-alvo quando comparado com a ligação enzima-substrato específico. Classificação dos inibidores de proteinases. Os inibidores vegetais são classificados em famílias de acordo com as classes de enzimas que inibem, sendo denominados inibidores de serinoproteínas, metaloproteinases, cisteínoproteinases e proteinases ácidas, ou inibidores multifuncionais, que inibem duas ou mais classes distintas de enzimas. Função dos inibidores de proteína. Os inibidores estão presentes em todos os organismos vivos e desempenham funções que se desenvolvem dentro e fora de tecidos de órgãos ou organismos. Nas plantas, os inibidores de proteinases podem atuar como proteínas de reserva no mecanismo de tradução de sinal, como reguladores endógenos dentro do tecido ou órgão de atividade proteólica, processo de degradação de proteínas por hidrólise enzimática, participando em muitos processos de desenvolvimento, incluindo a morte celular, e como componente associado à resistência da planta contra o ataque de insetos e fungos, retardando o desenvolvimento larval de insetos e reduzindo a proliferação de fungos e bactérias. Embora esses compostos estejam envolvidos em vários processos metabólicos nas plantas, o destaque é para a sua atuação como mecanismo de defesa contra ataques de insetos e patógenos, mediante a inibição de enzimas proteolíticas, atuantes no trato digestivo destes organismos, que não conseguem provocar a lise nas proteínas por meio das enzimas. Uma dieta rica em inibidores é capaz de suprimir o crescimento, desenvolvimento e a reprodução de vários insetos. A ação dos inibidores de proteína em resposta ao ataque dos insetos herbívoros são
acúmulo dos inibidores e, portanto, proteínas durante a maturação de sementes e tubérculos, indução de germinação de sementes. A resposta de defesa da planta, induzida pelo ataque de patógenos ou por injúria mecânica, é fundamentada na sinalização, que inclui a expressão de múltiplos inibidores de proteinases, que inibem uma ampla faixa de proteinases digestivas dos insetos herbívoros, gerando um efeito inseticida inibindo a proteólise. Após termos acesso a essas informações, concluímos que proteínas inibidoras de proteinases presentes nos tecidos vegetais dificultam a herbivoria, pois não são digeridas pelo trato digestivo de herbívoros, transformando a espécie em resistente a determinadas pragas. Mas é importante ressaltar o grau evolutivo das pragas em se adaptarem aos mecanismos de defesa das plantas. E por hoje, finalizamos o nosso podcast. Até o próximo.